Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, rumando à nossa capital, Florianópolis, para atender mais um honroso compromisso, bem à vontade, né, irmão? No carro tem que ser bem à vontade. E meditando, né? Nisto pensai, meditando nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, um detalhezinho todo especial, que não é nenhuma novidade, talvez nem seja o cerne do texto, mas permita-me pontuar. Marcos capítulo 1, verso de número 34. O contexto é a cura da sogra de Pedro. É sabido de todos nós outros, pelo menos penso eu, que Pedro é uma falácia pensar desse modo. Não negou o Senhor Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Penso que você sabe disso. Evidências internas: a cura da sogra de Pedro foi um dos primeiros milagres realizados por Jesus. Comentaristas divergem nessa opinião, né, nessa informação. Então, situa-se entre o quinto e o sétimo milagre. Então, é um dos primeiros narrado pelos evangelistas. E Pedro negou Jesus já no término, na conclusiva, aproximadamente 3 anos depois. Então não foi por causa desta cura que Pedro negou Jesus. Talvez tenha sido por causa dessa cura e da sua sogra que Pedro vivia estressadinho, mas isso, brincadeira, isso é uma outra história. Mas um detalhezinho no texto, Marcos 1 e 34. E curou muitos que se achavam enfermos das mais diversas enfermidades. Esse é Jesus, o Deus que pode curar os enfermos das mais diversas enfermidades. E expulsou, diz-nos a Bíblia, muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios. Por quê? Porque o conheciam. Então, só quem tem direito de anunciar Jesus são os seus discípulos. Cabe-nos essa honrosa tarefa e incumbência. Eu não sei se eles queriam, mas Jesus os proíbe de falar. Então observe, os demônios, o texto diz que eles conheciam Jesus, mas não podiam falar dele. Claro que há um propósito hermenêutico que a gente não vai abranger com mais minúcias, que é o fato de que Jesus quer momentaneamente, de uma maneira sigilosa, reter a sua identidade, a fim de cumprir o seu papel e o seu propósito. É igual Marcos capítulo 1, verso 14, você perceberá que Jesus vai sair de uma determinada região por causa da perseguição, e isso não porque ele é covarde ou porque é um medroso, mas é porque ainda não é o tempo. Chegará o tempo que ele vai confrontar, não é o caso aqui. Então observe, os demônios conhecem Jesus, mas são proibidos de falar. Nós somos proibidos de nos calarmos. E a pergunta é: conhecemos Jesus? De verdade? Mesmo? Será que conhecemos menos que os demônios? Será que desejamos menos que os demônios em falar deste? Então, dá para extrair até mesmo daqui uma ideia missiológica. Os demônios foram proibidos de falar de Jesus. Os anjos, disse Paulo, disse Pedro, se maravilham por isso, porque também queriam fazê-lo. Mas a nós, míseros mortais, a nós, eu e você, coube-nos tamanha incumbência, responsabilidade e, eu diria, uma honra imensurável. Então, é você, querido irmão, é você, querida irmã, que precisa falar de Jesus e no nome de Jesus. Só não esqueça, os demônios o conheciam e nós o conhecemos.
O fato de muito falarmos sobre não necessariamente evidencia que de fato conhecemos de verdade. Mas os demônios o conheciam. E nós o conhecemos? Seus representantes, seus aliados, seus discípulos, seus arautos, embaixadores e embaixatrizes, povo eleito adquirido, nação santa, sacerdócio real, nós o conhecemos? Pense nisso. Deus te abençoe. Só um pensar, no nome de Jesus.